E o profeta em questão de hoje é Jeremias. Jeremias como uma voz de consolo em tempos de adversidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece realmente Jeremias? Já leu o livro de Jeremias? Sabe como Jeremias foi chamado por Deus para desenvolver a sua função, a sua missão profética? Se não, e se deseja conhecer mais e se aprofundar mais na vida de Jeremias, eu convido a você a ficar até o final desse vídeo, porque hoje apresentarei a você um panorama da vida do profeta Jeremias, este profeta emblemático e que muito conecta-se conosco devido à sua humanidade. Mas antes, se você é novo por aqui ou nova por aqui, se inscreva neste canal, ative o sininho para receber mais vídeos como esse. No final, se você gostar, você pode compartilhar esse conteúdo para os grupos de WhatsApp da sua família, da sua igreja, para que eles possam também crescer em conhecimento junto com você. Podemos observar que Jeremias ele escreve ao total 57 capítulos. Mas você pode me questionar, Douglas, quando eu abro a minha Bíblia, eu encontro apenas 52 capítulos do livro de Jeremias. Sim, mas ele escreveu um outro livro chamado Lamentações de Jeremias, que tem uma conexão com o seu livro que leva o seu nome, o livro de Jeremias, totalizando 57 capítulos de escrita num período de aproximadamente 40 anos de ministério. Jeremias ele é conhecido como um profeta pré-exílico. Ele não entra na Babilônia, mas ele profetiza 40 anos antes do povo descer para a Babilônia e se tornar cativos na Babilônia. Jeremias ele profetiza para uma geração totalmente pagã, uma geração idólatra, uma geração desobediente. E Jeremias ele continua ali de fato ouvindo a voz de Deus. Jeremias ele era filho de um sacerdote chamado Ilquias e ele morava em Anatote, que ficava a nordeste de Jerusalém. O seu pai era um dos principais sacerdotes de Jerusalém em todos os seus ofícios e provavelmente Ilquias projetava para Jeremias também seguir esse ofício, mas nós vamos observar que antes de uma decisão dos seus pais, Deus já havia chegado primeiro para decidir o jogo. Deus disse que Jeremias seria não um sacerdote, mas um porta-voz de Deus, ou seja, que ele seria um profeta. E as palavras de Deus para com Jeremias foi: antes de eu te formar, eu te conheci, eu te santifiquei e eu te dei para as nações como um profeta. Nós podemos observar que no chamado de Jeremias, ou um dos episódios mais intrigante, mais lindo, mais profundo das Escrituras, neste chamado de Jeremias, podemos observar a mão de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus chamando Jeremias. Podemos observar alguns atributos ali, em primeiro lugar, a soberania de Deus em convocar um profeta que se considerava uma criança, mas mesmo assim Deus o chamando, Deus o preparando em sua sabedoria, em sua soberania, em sua graça para enviar Jeremias para se tornar um profeta. Uma das características que eu mais amo na vida de Jeremias é que Jeremias amava de todo o coração ouvir as palavras do Senhor. Jeremias tomava nota de tudo quanto o Senhor falava com ele. Jeremias é conhecido como um homem que amava ouvir a voz de Deus. Podemos observar nos primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Jeremias o seguinte: a mim veio a palavra do Senhor dizendo. E a palavra do Senhor veio a Jeremias no 13º ano do reinado de Josias. Quem foi Josias? Josias foi um grande rei. Josias é conhecido como um rei que trouxe para Jerusalém novamente a palavra do Senhor. Ele compartilha a palavra de Deus e foi um tempo de reavivamento, de fidelidade a Deus. Nesse tempo que Jeremias ouve a voz de Deus, é chamado
e ele continua com o seu ministério. Passou ali aproximadamente muitos anos no reinado de Josias, um tempo de paz, de estabilidade, de tranquilidade, e Jeremias está ali ouvindo a voz do Senhor. Mas não somente em tempos de reavivamento Jeremias ouve a voz de Deus, mas também em tempo de caos. Jeremias também diz que a voz do Senhor encontrou seu coração no período em que Jeoaquim também reinava. E quem é Jeoaquim? Jeoaquim era um rei totalmente desobediente às palavras do Senhor. Certa vez, Jeoaquim, ele estava em sua casa de campo. Ele pega todas as profecias em rolos, escrito por Jeremias, e ele queima em uma lareira do seu lado, ou seja, ele desprezava a voz de Deus, ele desprezava o comando de Deus, ele desprezava as palavras do profeta Jeremias. Então podemos observar que em tempo de estabilidade, de reavivamento, de fidelidade do povo para com Deus e do rei para com Deus, Jeremias ouve a voz de Deus, mas também em momento de caos, de desobediência, em que há no poder um rei que não considera a palavra de Deus, Jeremias também continua ouvindo a voz de Deus. E Jeremias diz que ouviu também a voz de Deus quando Zedequias reinava. Quem foi Zedequias? Um rei inconstante, um rei também desobediente. O que essa passagem traz para nós? Traz para nós que, independente do reinado, do governo, Jeremias amava ouvir e profetizar e compartilhar a voz de Deus. Então não era o ambiente que moldava aquilo que Jeremias carregava, mas aquilo que ele carregava é que de fato transformava todos os ambientes. Já viu aquelas pessoas que quando o líder ou o governo, ele de fato faz menção do nome do Senhor, essas pessoas também faz menção, essas pessoas também estão na igreja, mas quando vem a desgraça, o caos, um governo anti-Deus, essas pessoas também vai na crista da onda, no sentido de abandonar também a palavra de Deus. Mas não vemos isso em Jeremias. Nós vemos em Jeremias um homem que de fato amava ouvir e praticar a palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor, em tempos de reavivamento, mas em tempo de caos, em tempo em que a geração amava a palavra, mas em tempo que a geração também odiava a palavra, não escutava a palavra. Eu, Jeremias, se levantei nesse tempo. E como Jeremias, precisamos também ouvir atentamente a palavra de Deus e estar disposto a compartilhar esta palavra com os outros, mesmo em tempo de instabilidade, mesmo em tempo difícil e também em tempo onde a Bíblia é impopular. Somos chamados para profetizar como Jeremias. Além disso, de ser um homem que amava ouvir a palavra de Deus, Jeremias é conhecido também pelo seu chamado. O chamado de Jeremias é extraordinário e se destaca sobre 3 colunas principais. Em primeiro lugar, podemos observar que Deus o conheceu, depois Deus o santificou e, por fim, Deus o deu para as nações, para a sua geração como um profeta. Podemos observar as próprias palavras de Deus no chamado de Jeremias, dizendo: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, primeiro, eu te conheci, e antes que saísse da madre, segundo, eu te santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. É interessante porque a palavra conheci é a palavra hebraica yada, que significa intimidade totalmente profunda, não um conhecimento superficial, não um conhecimento de ouvir alguém falar, não, mas um conhecimento de compreensão totalmente completa e totalmente pessoal. Então isso significa yada, conhecimento, entendimento, intimidade. Significa um conhecimento profundo, conhecimento pessoal e uma compreensão. Deus de fato conhecia Jeremias. Jeremias, quando ouve o chamado de Deus, diz ser uma criança por causa da sua incapacidade, por causa da sua pequenez.
E mesmo assim, Deus diz a Jeremias essas palavras: eu te conheci, ou seja, eu compreendo, eu sei das suas fragilidades, eu sei das suas fraquezas, eu sei das suas incapacidades, eu sei também da sua personalidade, mas mesmo assim, eu te conheci, ou seja, eu me relacionei com você e nesse processo de chamado eu estou te preparando e te capacitando para você ser enviado e ser um porta-voz meu, Jeremias. Essa é também a metodologia do reino de Deus. Primeiro é chamado para um conhecimento, uma intimidade, é treinado, é santificado, depois é enviado. Jesus, em Mateus capítulo 4, verso 19 e 20, o que ele diz? Ele diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores, não de peixes mais, mas pescadores de homens, ganhadores de alma. Mas em primeiro lugar nós podemos observar Jesus dizendo: vinde após mim, ou seja, é a mesma metodologia. Caminhe comigo, seja treinado por mim, seja transformado pela minha pessoa, pelo meu conhecimento. Então primeiro vocês conhecem, aprende, é santificado para depois trabalhar em meu nome. Podemos observar também na vida do apóstolo Paulo, quando este se converte ao Senhor e tem a sua vida totalmente transformada no caminho para Damasco, o que acontece? Depois dele receber o Espírito Santo, depois de Ananias orar para Saulo, ele vai para as sinagogas e até tenta falar a respeito de Deus, mas só que ele não está preparado ainda. O que ele faz? Ele vai para os desertos da Arábia e fica lá por volta de 3 anos sendo preparado, recebendo de Deus a intimidade, o conhecimento e a santificação. E depois esse Saulo, ele vem como um pregador e como um missionário do Senhor. Porque essa é a metodologia. Primeiro, Deus nos conhece, depois nos prepara em santificação para depois nos enviar. Eu te conheci, Jeremias, e além de conhecer, eu te santifiquei. O que significa santificar? Ou a palavra santificar significa kadosh, separação. Eu te separei para algo maior. Eu te separei para um propósito exclusivo. Deus não apenas conheceu Jeremias, mas também o santificou, o preparou, o separou para um propósito. Diante dessas palavras, é quase que impossível não trabalhar para Deus, sabendo que, em primeiro lugar, antes mesmo de nascer, ele sabia que nós nasceríamos e sabia ou saberia muito bem das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, mas mesmo assim ele decidiu investir em nós. Deus, ele chama Jeremias para esse propósito e depois ele santifica. Jeremias não podia se vender porque ele havia sido comprado pelo preço da santidade de Deus. É por isso que havia muitos outros falsos profetas em Jerusalém, desviando o povo. Mas Jeremias não, ele continuou pregando a palavra de Deus em sua genuína potência, porque ele sabia muito bem: eu não posso vender a minha mensagem, eu não posso mudar a minha mensagem. Por quê? Porque ele me conheceu e depois de me conhecer, ele me santificou, ou seja, me preparou, me comprou, me selou, então eu não posso estar à venda, a minha palavra não pode estar à venda. É isso que nós podemos compreender no chamado de Jeremias. E por fim, além de conhecer, de saber muito bem, de compreender, porque diante de Deus não há máscaras, ele nos conhece intensamente, interiormente e sabe de todas as nossas ações e muito mais. Conhece nossas reações. Além de conhecer, de santificar, de preparar, por fim, ele envia. Lembra dos discípulos de Jesus? Vinde após mim e depois serão enviados. Depois que o Espírito Santo desce, capacita eles, eles são enviados para uma missão. Por fim, Jeremias também é convocado por Deus a
ir, a ser enviado, e eu te dei as nações como profeta. A palavra te dei significa designar, significa dar uma responsabilidade contínua de autoridade. Então Jeremias poderia muito bem ser enviado e profetizar. Sabe por quê? Porque ele não estava sendo comissionado por nenhum rei humano, por nenhum sacerdote humano, mas sim enviado pelo próprio Deus. E mesmo assim, diante dessas belas, profundas palavras, Jeremias, ele se coloca como uma criança. Meu Deus, Senhor, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. E nesse episódio, nesse momento, nós vamos considerar e nós vamos aprender sobre alguns atributos que nós encontramos no chamado de Jeremias. Em primeiro lugar, nós encontramos a onipotência de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Diz assim em Jeremias, capítulo de número 1, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. A onipotência, o Deus que de fato chama, convoca e prepara as pessoas para ouvir. Além disso, Deus diz a Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo. A onipresença de Deus no chamado de Jeremias. E além de tudo, Deus também traz a sua autoridade, um dos seus atributos extraordinários, a sua autoridade. Ele diz, depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca o Senhor e disse, eis que ponho na sua boca as minhas palavras. É empolgante, é interessante o chamado de Isaías. Nós vamos observar que Isaías vê o céu aberto, vê serafins, e de repente um dos serafins vem com uma tenaz, e na ponta da tenaz uma brasa, e toca nos lábios de Isaías. Aqui não. Quem vem é o próprio Deus. Ele não terceiriza o serviço. É o próprio Deus que vem a Jeremias e diz aqui que ele tocou nos meus lábios. Ele não mandou serafim, não mandou anjo, não mandou outro profeta, não mandou sacerdote. O próprio Deus desceu e tocou nos lábios de Jeremias. Por isso que ele teve convicção para profetizar. Por isso que em meio ao caos, em meio às perseguições, foi colocado em um poço cheio de lama, foi perseguido, foi esbofeteado, mas mesmo assim Jeremias permaneceu firme na profecia. Por quê? Porque ele soube muito bem aquele que havia designado o profeta para profetizar. Ele soube muito bem que aquele que o chamou estava acompanhando a ele em todos os seus momentos. Que essas palavras possam tocar ao nosso coração e que nós possamos nos aprofundar mais nesse conhecimento extraordinário da vida de Jeremias. E antes de sair desse vídeo, eu peço a você, assista o vídeo de Miqueias, um homem também que foi chamado para profetizar, e você vai se surpreender com a vida desse profeta chamado Miqueias.